Fala galera, hoje vamos de mais React. Gostei de fazer o vídeo de React em relação às gambiarras brasileiras e hoje vou fazer a mesma coisa, mas com entrevistas de duas celebridades falando em português, que são Shakira e Laura Pausini. Antes que eu me esqueça, a palavra React é usada em inglês aqui no Brasil. A palavra seria traduzida para reação, mas a gente não usa reação, a gente usa React ou Reaction. Então, só para dar a dica de que a gente usa essa palavra em inglês, assim como muitas outras. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, essas duas meninas que eu escolhi para fazer essas meninas que são mais velhas que eu, essas duas são mega master poliglotas e eu sei que é covardia trazer elas para esse tipo de vídeo porque as duas são nativas de línguas românicas. A Shakira é colombiana e fala espanhol e a Laura Pausini é italiana e fala italiano. Mas mesmo assim é divertido assistir as entrevistas delas e eu vou mostrar para vocês por quê. Claro, esse vídeo não está sendo gravado para julgar ninguém. Eu fico feliz quando eu vejo não falantes de português conseguindo se comunicar com a gente em português. Português é uma língua difícil, as línguas românicas em geral, e a gente também sabe que é mais fácil falantes de outras línguas românicas aprenderem o português. Mas hoje a gente vai ver que tem esperança até para quem fala japonês, porque a gente sabe que português não é uma língua fácil e eu admiro muito todo mundo que consegue aprender a falar esse idioma, e isso inclui você que está aqui estudando comigo. Então eu vou começar com a Laura Pausini. A Laura ganhou fama em 1993 com a música La Solitudine. Eu conheci essa música e já me apaixonei, e a Laura Pausini foi uma das cantoras que eu mais escutei durante a minha infância e acho que a adolescência também. Ela canta principalmente em italiano e espanhol, mas já gravou diversas músicas em português, francês, inglês e catalão. Ela já fala português há muito tempo. Eu encontrei aqui uma entrevista de 2009, mas ela já falava português bem antes disso. Não sei exatamente desde quando. E pelo que eu li, ela aprendeu português traduzindo músicas brasileiras para italiano. Então bora ver Laura Pausini falando em português. Tudo é bastante mais difícil na vida de todos os dias, mas muito mais belo. Muito bem. Eu não sou muito bom para cozinhar para você, mas pode cantar bem para você. Sou popossuda. Nessa entrevista eu separei só alguns trechos, tá? Não peguei entrevistas inteiras para não ficar comprido, mas eu peguei trechos de várias. E essa primeira, que foi em 2009, em um programa aqui do Brasil, ela falou bem, com um pouco de sotaque. Teve um italiano ali no meio, que ela falou molto bene. Não sei se foi proposital ou se ela achou que estava falando em português, mas como é uma língua parecida, dá para entender. E no final ela falou, eu sou popozuda. Também teve alguns erros de gramática, por exemplo, conjugação de verbo, que ela não conjugou um verbo ali, ela falou no infinitivo, eu poder, eu cozinhar, mas dá para entender perfeitamente. Vai estar uma mega produção. Vai estar uma mega produção. Esse verbo estar em português, que é a tradução do verbo to be. Vou falar do verbo to be, que é um verbo que a gente conhece mais. O verbo to be, em português, tem dois significados: ser, estar. Acho que eu já expliquei ele em outro vídeo, mas nesse caso aqui, ela escolheu o errado para usar. Em vez de ser vai estar uma mega produção, deveria ser vai ser uma mega produção. Mas dá para entender. Aqui no Brasil, eles desenharam um espetáculo especial para o Brasil, que será um pouco diferente do espetáculo que tenho na Europa. Do espetáculo que tenho na Europa, esse tenho é espanhol, seria tenho o correto. Mas dá para entender. Vou focar muito nisso hoje, dá para entender. Mas será muito especial. Quando eu assisto o meu show mirando na televisão... Mirando na televisão, mirando também é espanhol, seria assistindo a televisão. O DVD do meu show, encontro uma pessoa muito mais forte
do que eu acredito de ser. Muito bom o português dela, gente. Boa tarde a todos. Uma coisa gigante, maravilhosa. Lembro que eu era muito bambina, uma garotinha. Bambina eu acho que é de Portugal, a gente não tem essa palavra no Brasil. A primeira vez que visitar o Brasil. A primeira vez que visitar, uma conjugação de verbo errada, mas entendível. Adoro falar português e desculpa por meus erros. Eu sou a Laura Pausini, vivo na Itália, mas tenho coração de Brasil. Verde e amarelo. Adoro estar aqui no Brasil. Um beijo muito grande. Arrivederci. Maravilhoso. O que eu tenho para falar da Laura Pausini? Ela é italiana, ela fala italiano. Italiano é um idioma muito parecido com o português, assim como o espanhol, o romeno e o francês, que são as línguas românicas. E mesmo ela sendo nativa em italiano, ela tem algumas dificuldades com o português. Aquela primeira entrevista era de 2009 e essa última, se eu não me engano, era de 2018. Passaram-se muitos anos e parece que ela manteve aquele nível de português que ela já tinha alguns anos atrás, mas ela fala. Ela viaja muito, ela fala muitos idiomas e deve ser muito difícil você ser fluente em vários idiomas. E acho que são 8 que ela fala, 8 ou 10, alguma coisa assim. E ela tem dificuldades com o português. Então, o que eu quero dizer com isso? Até uma pessoa que fala esse idioma parecido tem dificuldades com o português. Eu também tenho dificuldades com o italiano. Eu entendo um pouco, eu falo um pouco, mas não sei se um dia eu chegarei num nível... Vou continuar estudando para conseguir. E para finalizar isso tudo que eu tô falando, é que mesmo com essa dificuldade de falar, dá para entender perfeitamente o que ela quer dizer pra gente. Não tem nada de... Que palavra é essa que você disse? Não entendi a frase. Não, dá para entender tudo. Ela fez conjugações verbais erradas, ela usou adjetivos errados, ela trocou um verbo, ela também usou errado o masculino e feminino, mas dá para entender tudo, tá? Não pensem que precisa falar perfeitamente para conseguir se comunicar, ainda mais aqui no Brasil. A gente adora escutar um gringo falando português, a gente adora quando recebe alguma dúvida de português, a gente quer ajudar, a gente quer ensinar, tá bom? É isso. Fale. Fale ou jamais falará. E agora vamos para a segunda celebridade de hoje, segunda celebridade falante de português, que é a Shakira. A Shakira é a minha cantora pop preferida. Eu conheci ela quando ela lançou a música Estou Aqui e sou fã hasta el día de hoy. E sou fã até então em português. Hispanohablantes, corrijam-me, por favor. A Shakira já canta e dança desde a época da escola e ela lançou o primeiro álbum quando ela tinha 13 anos, em 1991. Mas foi o terceiro álbum dela que levou a colombiana para o mundo, que foi Pies Descalços, que ainda é o meu álbum preferido da Shakira. Eu estou muito surpresa porque jamais imaginei receber tanto carinho, tanta aprovação deste país, um país com outra língua, não, com outros costumes diferentes, mas agora estou agradecida, estou emocionada também. Nenhum erro. Meu nome é de batismo, sim, e tem diferentes significados. Em árabe significa cheia de graça, e em hindu significa deusa da luz. A música árabe é uma coisa que eu sinto desde que eu lembro que existe, né? Desde que eu escutei por primeira vez essa música, eu dancei. Sim, a família de meu pai é toda árabe, não? Do Líbano. Eu adoro a música brasileira, adoro a língua, adoro vocês. Meu signo, aquário. Nenhum erro.
Essa entrevista eu acho que é de 1997, que é um ano depois que ela caiu no mundo, que ela ganhou fama mundial com o Pies Descalços. O Brasil é um país líder na região, um país que tem uma grande importância na região e no mundo. E agora temos um desafio adiante para fazer que todas as crianças de 0 a 6 no Brasil e na América Latina tenham a oportunidade de assistir à escola. Eu nunca pensei que eu ia querer ter tantos filhos. Eu nunca pensei que eu ia querer ter tantos filhos. Não sei de onde é o querer, mas em português seria: eu nunca pensei que eu ia querer ter tantos filhos. Mas deu pra entender. Deu pra entender. Não sei de que idioma que era, não sei que palavra é essa, mas com o homem que tenho, eu quero 10. Eu sempre pensei que a educação era o jeito de fechar essa distância, não, entre ricos e pobres. E eu estou convencida agora, mais que nunca, que é a maneira de conseguir igualdade. Eu quero continuar fazendo esse trabalho até o meu último dia. A Shakira tem uma fundação que chama Fundação Pies Descalços, e com essa fundação ela leva educação a crianças de alguns países, se eu não me engano, a Colômbia, África do Sul e Haiti. Então ela ajuda crianças desses 3 países e parece que já são mais de 7.000 crianças que estão tendo acesso à educação graças a ela. Ela é maravilhosa ou não? Eu adoro a cultura brasileira, adoro a língua, é a minha segunda língua. Eu aprendi português quando tinha 18 anos. 18 anos, acho que foi para um francês aí. O francês seria 18, mas em português, 18 anos. 18 anos, 18 anos. E adoro tudo que tem a ver com o Brasil. A paixão da sua gente, o amor por esportes, pelos esportes. Esportes? Esportes. Ó, Shakira também não lembrou ou não conhecia a palavra esportes. Esportes? E aí ela continua a fala: não tenham medo de perguntar, perguntem. Esportes, o amor pela música, né? A cultura, eu acho uma cultura diferente e única, diferente de todas. Um beijo para os meus fãs brasileiros, beijo meu e do meu bebê. Eu amo vocês e espero ver todos vocês de novo em breve. Maravilhosa! Teve, eu acho que 2 erros de português que eu percebi. Essas 2 trocas de idioma que eu comentei. Mas é perfeito, perfeito. Ela é quase brasileira, meu Deus. Eu sei que ela vem muito ao Brasil, ela gosta muito do Brasil. E é aqui que ela conseguiu fluentizar o idioma português, estando aqui conversando com nós brasileiros, porque essa ainda é a melhor forma de aprender, é escutando e falando. Então, mais uma vez, parabéns a todos que estão aqui aprendendo português comigo. É isso que eu tinha pro vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu não sei mais outras celebridades que falam português. Na verdade, eu sei de alguns, mas todos que eu vi, além dessas 2, são filhos de brasileiros, então já falam português desde que nasceram. Aí não vale. Então, eu queria saber se alguém tem indicação de outras pessoas que não são brasileiros, nem filhos de brasileiros, e que falam português bem, para eu poder fazer outro quadro desse, se vocês gostaram, é claro. E é isso, espero que tenham gostado e até semana que vem.